Dentro desse cenário em que o poder legislativo ele não só se omite em relação à promoção de direitos por meio de leis, né, mas também busca uma regressão, né? A gente está vendo aí inúmeros projetos de lei no Brasil com o objetivo de cessar direitos, de violar direitos da população LGBT. Então, o Poder Judiciário é hoje a instância em que esses direitos são conquistados, e o Ministério Público, que é o órgão que tem por objetivo a defesa dos direitos humanos, direitos das populações mais vulnerabilizadas, ele acabou assumindo um protagonismo muito forte nos últimos 20 anos. Olá! Nesta edição nós vamos falar sobre o segundo encontro sindical LGBTQIAPN+, que vai ocorrer aqui na sede da Adurg Sindical. O primeiro seminário aconteceu em Curitiba no ano passado e foi organizado pelo Sindedutec, que é também um sindicato parceiro, que é federado ao Proifes Federação, assim como a Adurg Sindical também é federada ao Proifes. E um dos palestrantes do segundo encontro sindical LGBTQIAPN+, é o professor Paulo Leivas, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Ele é procurador regional da República e membro do Ministério Público Federal. E ele vai falar sobre os espaços jurídicos para a diversidade. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Simone, é um prazer estar aqui. Certo, então para começar nós vamos fazer a autodescrição. O meu nome é Simone Medeiros Ramos, sou jornalista, trabalho aqui na Adurg Sindical, sou uma mulher negra, cabelos castanhos, um pouco de luzes douradas, estou usando uma blusa lilás clarinho, uma calça jeans, uma bota preta e estou bem contente de estar falando sobre essa pauta tão importante que se refere à comunidade LGBTQIAPN+. Eu sou Paulo Leivas, eu sou um homem com 56 anos de idade, com cabelo grisalho, com barba grisalha, e estou usando uma camisa roxa. Certo. Agora vamos conversar um pouco sobre o Ministério Público Federal. De que forma que trata esse tema da comunidade LGBTQIAPN+. Bem, Simone, esse tema é uma questão muito cara para nós dentro dessa instituição chamada Ministério Público Federal, porque nós, desde há muitos anos, começamos a trabalhar deste tema, né? Criamos um grupo de trabalho, Direitos LGBTQIA+, que já está há mais de 20 anos funcionando, e nós temos uma história assim, de muitas atuações e muitas ações judiciais nessa temática, né? Posso citar desde a primeira ação, que foi a ação com o objetivo de garantir, né, as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, direitos previdenciários, né? Benefício de pensão por morte, no caso de morte do companheiro do mesmo sexo, né? Depois, na questão das pessoas transexuais, né, com o objetivo de que o SUS garanta o atendimento integral à saúde dessas pessoas transexuais, a atuação relativamente à união estável entre pessoas do mesmo sexo e muitas outras ações que até hoje estão sendo propostas, julgadas procedentes, a questão também do nome social, da possibilidade de troca do prenome. Não necessariamente o Ministério Público foi autor, mas ele atuou ativamente na defesa de direitos LGBT, que ia mais. O Brasil tem uma especificidade, né? Diferentemente de outros países que estão bem avançados nessa agenda, praticamente todos os direitos que existem no Brasil, que estão garantidos, foram por decisão judicial, né, por decisão de órgãos judiciais, né? Então, dentro desse cenário em que o poder legislativo ele não só se omite em relação à promoção de direitos por meio de leis, né, mas também
busca uma regressão, né? A gente está vendo aí inúmeros projetos de lei no Brasil, né? Inúmeros projetos de lei com o objetivo de cessar direitos, de violar direitos da população LGBT, né? O que existe hoje de projetos de lei, boa parte deles é nesta área de regressão. Então, o Poder Judiciário é hoje a instância em que esses direitos são conquistados, e o Ministério Público, que é o órgão que tem por objetivo a defesa dos direitos humanos, direitos das populações mais vulnerabilizadas, ele acabou assumindo um protagonismo muito forte nos últimos 20 anos, um pouco mais de 20 anos, em relação a esse tema. E nos Estados Unidos teve um retrocesso bem grande agora no governo do Donald Trump. Exato, a gente está vendo não só nos Estados Unidos, a gente está vendo no Brasil, no mundo inteiro, né? Esse retrocesso ou uma tentativa de retrocesso, né? De desconhecer os direitos. Eu acho que eles conhecem bem os direitos, eles buscam exatamente regredir por uma pauta reacionária, uma pauta conservadora, extremamente conservadora e discriminatória, né? Há uma pauta muito forte isso no mundo inteiro, né? No Brasil, que na verdade essa pauta ainda ela está aí no dia a dia, tanto os legislativos municipais, estaduais até o federal tentam, né, aprovam leis e o judiciário que está até agora conseguindo segurar essa avalanche, né, que é uma avalanche realmente no mundo inteiro, né? A tentativa de retirada de direitos. Retirada de direitos, é uma agenda muito forte, muito pesado, né, o que a gente está vendo, né, e estamos no Brasil até o momento está resistindo, há uma resistência por força do Poder Judiciário e dos movimentos sociais, obviamente, que estão, né, lutando pelos seus direitos. Sim, e a construção desses espaços jurídicos para a comunidade LGBTQIAPN+, como estão? Existe dentro das universidades essas políticas afirmativas, as políticas para garantir os direitos da comunidade? Sim, eu sei que existem universidades que estão criando políticas, criando ações bastante importantes, né? Há envolvimento de muitos professores, né, nas suas salas de aula, na elaboração do plano de ensino, em que conste esta pauta, né? Há espaços sendo criados, né? A questão das ações afirmativas, eu acho que isso é bem importante. Várias universidades estão implementando ações afirmativas para pessoas trans, com cotas para ingresso tanto na graduação como em cursos de pós-graduação. Então, acho que esse é um processo bastante positivo, né? Que eu acho que é um processo que está no seu curso, né? Precisamos ver onde avançar ainda em relação a essa matéria. E dentro da UFSPA, como tem sido o acesso, né, a permanência da comunidade LGBTQIAPN+. Tem um grupo lá de diversidade, né, que atua na questão da diversidade. Eu sei que recentemente foi aprovado cotas para a população trans em cursos de pós-graduação, né? Então a UFSPA, eu acho que está tomando sim medidas importantes, e eu acho que a gente quer discutir neste encontro aqui o que as universidades precisam avançar, né, em relação a este ponto, criando, né, a questão do acolhimento, que é muito importante, né, o acolhimento ao estudante e ao professor também, e ao servidor LGBTQIA+, né? Isso é importante. A questão da pesquisa, eu acho que ela é muito importante, né? Eu, particularmente, estou envolvido em pesquisa, né, universitária relativamente aos direitos da população intersexo. É o I ali do LG, que é uma das letrinhas menos conhecidas ali do LGBTQIA+, né? E que é uma questão muito importante, posso até falar um pouco sobre isso. É sobre a sigla, porque desperta bastante curiosidade das pessoas em falar toda essa sigla e descobrir o que significa cada letra e por que tem aumentado tanto
o número de letras dessa sigla? Porque existem muitas identidades, né? Essa questão das identidades de gênero, identidades sexuais, identidades e características sexuais, é uma questão que, né, surgem, as pessoas se identificam, são questões e essas pessoas precisam garantir o seu espaço, garantir os seus direitos, né? Então essa questão das pessoas intersexo é um exemplo, né? Que é um dos grupos menos conhecidos, até porque eles tem uma denominação, em geral, no campo da medicina, com cunho mais patologizante, né? Como patologia, e que a partir das lutas das pessoas intersexo, das suas organizações, está se colocando num outro patamar, com uma questão de identidade relativamente às características sexuais dessas pessoas, né? Então, é essa diversidade que nós, né, que o mundo e as pessoas são livres deveriam ser livres, né, para se identificar como elas quiserem ser identificadas, para o exercício da sua sexualidade, né? Isso faz parte, então, de todas essas lutas e esses direitos LGBTQIA+. E muitos se confundem entre gênero, sexo e sexualidade. Então, conta para nós o que significa cada coisa. Exato. A orientação sexual está ligada à sexualidade, aos desejos, né? Uma pessoa, né, em relação a outras pessoas, né? A questão do gênero está ligada à identidade, como a pessoa se identifica, né? Como gênero masculino, feminino ou um gênero não binário, né? Ou qualquer outro gênero, né? Essa diversidade de gêneros também é algo que se coloca num outro patamar. Então, sexualidade, gênero e orientação sexual, né? E tem mais agora a questão das características sexuais também, que está ligado às pessoas intersexo, né? Que as pessoas que têm características sexuais que destoam do que é considerado padrão, né, em termos de características, como no que diz respeito à genitália e a outros marcadores corporais ligados a determinado gênero, como masculino e feminino, né? Então, realmente a diversidade é bastante ampla em relação a isso. E o Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBT? Sim, nós temos os indicadores. Falta se criar no Brasil uma estatística mais confiável em relação a isso, né? Há um movimento grande das entidades, dos movimentos, né, para que o Brasil possua registros mais confiáveis. Eu sei que o Rio Grande do Sul está adotando aqui, a Secretaria de Justiça está adotando um registro mais confiável, mas o que se tem de dados hoje na questão trans, por exemplo, que é uma questão tanto travestis como transexuais, é o país onde mais mata pessoas transgêneros do mundo, né? São dados que são apresentados por algumas organizações, né? Então, realmente, a violência é muito grande, né? A gente pode ver isso na questão de pessoas trans, travestis, é muito comum, né, se ver nas notícias, né, policiais de mortes destas pessoas por assassinato. E o feminicídio e também né, a homofobia também, né? Que são os casos cada vez mais alarmantes, assim, que acontecem diariamente. Exato, né? O Brasil também tem algo interessante, né? O Brasil hoje é crime a homotransfobia, né? Então, tanto a discriminação por motivo de orientação sexual, como também a discriminação por motivo de gênero ligado a pessoas transgêneros, hoje no Brasil é crime, né? E isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Não há uma lei no Brasil que tenha dito que homotransfobia é crime, né? Então, hoje,
nós temos, como eu disse, por força dessas ações, dessas decisões judiciais, né, nós temos hoje um arcabouço normativo, jurídico, protetivo em relação às pessoas LGBTQIA+. A questão é que nós temos que lidar com uma sociedade ainda bastante preconceituosa, né? A homofobia, né? A homotransfobia é algo muito presente na nossa sociedade. Em decorrência disso, a violência ainda persiste e é muito forte. E a pergunta é qual é o papel das universidades em relação a isso, né? Eu acho que essa pergunta que tu fizesse no início, que vamos voltar para isso, né? Eu acho que essa questão do letramento da diversidade sexual, o letramento das questões de identidade de gênero, é fundamental que a universidade assuma esse compromisso muito fortemente no campo do ensino, como na pesquisa, como na atividade de extensão, né? E o acolhimento desses estudantes, desses professores, né, homossexuais, transgêneros na universidade, ele é fundamental. E o aumento da diversidade por meio das políticas de ações afirmativas, né? E isso é fundamental. Por exemplo, no campo da minha universidade, né, Ciência da Saúde de Porto Alegre, né? É fundamental que um profissional que saia de uma universidade da saúde saia conhecendo essas diversidades, né, de gênero, de orientação sexual, de características sexuais. É um profissional que vai lidar na sua atuação com isso, né? E uma das questões mais complicadas que a gente ouve, né, das pessoas transgênero e pessoas homossexuais é a dificuldade em relação aos profissionais da saúde, né? Da saúde. Né? Este é um problema assim que essas pessoas todas passam, né? O não preparo dos profissionais da saúde para lidar com esses corpos e com esses desejos, com essas diferenças, né? Eu trabalhei uma época no Sistema Único de Saúde, na comunicação, e eu percebia muito isso, que várias denúncias, que a gente trabalhava muito com a ouvidoria, para ajudar no trabalho da ouvidoria, para ver o que poderia se melhorar, né, na imagem institucional daquele hospital. E não havia um respeito, né, em relação ao nome social. Que aí, meu nome social é tal, mas aí chega na hora, chamam pelo nome, né, que está registrado, né. E aí as pessoas ficavam chateadas, ficavam magoadas, mas assim, eu penso assim, hoje como fazer, né, para ter esse respeito, porque essa identidade hoje, o nome social, ele vai na carteira de identidade, vai no registro, como é que... Tem duas, hoje é possível, né, para as pessoas transexuais, dois modos. Elas podem... antes de qualquer coisa, usar o nome social, né, nos seus documentos, né, ou podem fazer a troca do prenome e do gênero no registro civil. No registro civil. Então, são duas opções que se colocam, né, para essas pessoas hoje, né. Está reconhecido também por decisão judicial também esse direito de troca do gênero, né, no registro civil, né. Mas os professores têm que estar preparados para lidar com isso dentro da sala de aula, né. Saber, né, quando não há a mudança do registro, ou seja, que o aluno pode estar, né, com o nome social, é fundamental que o aluno seja chamado pelo nome social, né, com o seu gênero, da qual ele se identifica, né, e acolher esse aluno em sala de aula, né. Até eu posso citar um caso, não sei se tem espaço para citar um caso como professor. Eu sou professor de bioética na universidade, né, e em uma certa ocasião um aluno, né, me procurou, isso foi durante a pandemia até, e fez contato comigo dizendo que estava sofrendo transfobia, né, com os colegas, né, com relação aos colegas, né. A partir desse relato, eu junto com o professor Alexandre, né,
que é do Núcleo de Diversidade da Universidade, promovemos, então, uma intervenção dentro daquela... Intervenção, entre aspas, naquela sala de aulas. Promovemos 2 ou 3 aulas sobre esse tema, o que é diversidade de gênero, né, sobre toda essa questão dos direitos humanos, né? E foi muito interessante, assim, porque no final do semestre os alunos tinham que apresentar um trabalho sobre um tema de bioética. Era bastante amplo, assim, e os alunos, que este aluno transgênero estava dizendo que estavam praticando bullying contra ele, esses alunos apresentaram um trabalho sobre transgêneros, né? Como que um profissional da saúde deve lidar com transgêneros, né? Então, realmente, assim, aquilo foi muito gratificante, assim, né? Ter essa experiência, essa intervenção e o resultado disso, né? Ou seja, aquilo que a gente mais queria, né? Que provocar essa questão levasse a uma reflexão dos alunos, né? Porque eu acho que a intervenção na universidade, nessa questão de preconceito, não tem que ser algo necessariamente repressivo. Não que a gente não deva, em certas ocasiões, né, usar dos instrumentos de disciplina, mas eu acho que tem que ser um espaço de reflexão, né, de convencimento de todos a respeito da importância de se trabalhar numa diversidade, numa ideia de respeito, né? Porque todos nós somos diferentes, né? As oportunidades e os direitos é que valem para todos, é isso que se luta por isso. E eu acredito que somente a educação mesmo para superar isso tudo. Somente a educação, né, é o melhor caminho. Exato. É o melhor caminho. E, professor, então, sobre essa participação nesse encontro sindical LGBTQIAPN+, qual é a sua expectativa? Considera importante esse tipo de debate? Eu, assim, tô com muita expectativa, né? Eu espero, assim, que seja construído neste encontro propostas de compromissos e de políticas que as universidades criem, assumam em relação a essa população LGBTQIA+, né? Acho que as universidades precisam ter uma política clara a respeito disso, de ações claras a serem adotadas, e que isso possa ser depois aplicado, seguido pelas universidades. Então, eu acho que a pergunta é: o que as universidades devem fazer em relação ao acolhimento, à promoção da diversidade e à promoção dos direitos da população LGBTQIA+. O que as universidades devem fazer? Então, espero que nesse encontro a gente consiga, né, estabelecer, né, esses parâmetros que possam depois ser transformados em políticas. E tem uma questão bem importante agora, que, claro, os governos, eles influenciam bastante nesta manutenção de direitos conquistados pelos movimentos sociais, né, para a comunidade LGBT. E se pensa nisso, de fazer uma campanha para, de repente, convencer as pessoas ou eleger pessoas que têm uma sensibilidade com essa pauta? Eu acho que sim, eu acho que esse é um dos pontos bem importantes, né? A questão do legislativo, né? Ter participação de pessoas LGBTQIA+, no poder executivo, legislativo. Que são perseguidas, as eleitas foram perseguidas, a gente viu. Exato, também. Essa questão da violência política, né, contra mulheres e contra as pessoas LGBTQIA+, é um dos grandes problemas hoje, né, no Brasil, né? A gente vê que deputadas, vereadoras, mulheres e transgêneros sofrem de uma violência assim
tremenda, né? E infelizmente isso acontece, a gente precisa, né? E é fundamental que cresça essas bancadas, né? LGBT aí dos nossos parlamentos. Isso é fundamental, até como uma forma de resistência contra esta agressão generalizada que uma pauta conservadora, reacionária está adotando no Brasil e do mundo, né, em relação a esses direitos. Certo. Então, professor Paulo Leivas, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa da Durg Sindical, nosso videocast, e fique à vontade para deixar a sua mensagem final. Obrigado, Simone, adorei conversar aqui contigo e para todos que estão nos assistindo, né? Quero, né, parabenizar, né, a Durgs por essa iniciativa, né? Eu acho muito importante, né, que esse coletivo sindical seja formado, né? E que a gente depois na universidade possa discutir em cada universidade como implementar isso, o que vamos fazer, né, nas nossas universidades. Muito obrigado pelo convite, muito contente. Nós agradecemos e sucesso. Obrigado. E lembrando que o encontro sindical LGBTQIAPN+, acontece hoje aqui na sede da Durg Sindical e amanhã, dia 14 de junho. Se você não conseguiu acompanhar aqui no formato presencial, nós vamos disponibilizar a gravação deste evento. E para assistir o videocast é fácil, acesse o nosso canal de YouTube, deixe o seu joinha, aproveite para se inscrever em nosso canal. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify e acompanhe nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.